Fala galera do CIAP, tudo bom com vocês? André da Alternativa aqui mais uma vez. Conforme eu falei no meu último vídeo, estou voltando. Não ainda naquela mesma velocidade que a gente estava no pique lá de janeiro, né? Do comecinho de janeiro, dezembro, que foi muita pauleira, mas voltando aos poucos, aquela pessoa que acabou de retornar de férias. Recebi muitas mensagens engraçadas até no último vídeo que eu fiz falando que eu peguei um solzinho, realmente dei uma descansada, fui na praia, curti com a família, e isso é importante para todo mundo. Se a cabeça não estiver legal, o corpo para de responder, entendeu? Então vamos que vamos, voltando ativa, e hoje eu estou aqui de novo para tratar de um assunto que eu já falei algumas vezes, porém as perguntas não param sobre ele. Então assim, provavelmente vai ter um ou outro que vai poder falar: André, mas você já fez um vídeo falando disso, André, você já falou desse assunto. Mas gente, são centenas de perguntas nos nossos canais de atendimento sobre esse assunto ainda. E conforme eu já falei com vocês, se a mesma pergunta se repete vindo de vários lugares diferentes por várias vezes, quer dizer que ainda existem dúvidas. Então, quando uma pergunta se repete muito aqui no nosso atendimento, eu quero sim trazer para vocês e sempre aí incrementando com mais algum detalhe, beleza? Pessoal, estou aqui hoje para falar da pergunta do ano. Quando é que eu vou poder fazer portabilidade novamente? Galera, eu agora não vou responder quando é que você vai poder. Eu quero que você entenda o porquê que você não está podendo e como é que chegamos ao ponto que estamos hoje. Vamos lá, gente. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Central regulamentou a portabilidade de crédito em 2006. Isso aí dá uma noção para a gente de como esse procedimento já está há tanto tempo no mercado aí, proporcionando a troca de dívidas de um banco para outro. E eu já falei aqui uma vez e também gosto de repetir: vocês, servidores federais, aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos municipais e estaduais, até alguns casos de empresa privada, vocês estão acostumados a ouvir falar somente de portabilidade de crédito consignado. Mas segundo a normativa do Banco Central, que foi instituída em 2006, a portabilidade de crédito serve para qualquer empréstimo. Se você tem um carro financiado por um banco, se você tem um apartamento financiado por uma instituição financeira, você pode sim procurar outra instituição que te dê melhores condições e que possa pegar essa sua dívida de um lugar para o outro. Às vezes você está lá pagando uma parcela, vamos dizer, de R$500 do seu carro, que está financiado. Talvez uma outra instituição possa pegar essa dívida e você vai pagar ela, mas com uma parcela de 400, não sei. Então é possível sim fazer portabilidade de qualquer linha de crédito no Brasil. Quero deixar a observação: não confundam com cartão de crédito, tá? Cartão de crédito não entra nessa situação de portabilidade ainda. Eu espero que isso um dia vá acontecer, mas ainda não temos essa opção. Quando eu digo de crédito, são financiamentos e empréstimos, tá legal? Outro exemplo que eu quero dar, o que demonstra toda a nossa dificuldade de portabilidade hoje. Quando a portabilidade foi instituída pelo Banco Central, a taxa de juros do empréstimo consignado, regulamentada pelo governo, era em média de 3% ao mês. O sistema econômico da época era extremamente diferente do que a gente está hoje. Realidades totalmente opostas. Ao passar desses anos todos, gente, você imagina um exemplo prático aqui. Você tem lá um contrato que você fez há 10, 12 anos atrás, na época com taxa, vamos lá, de 3%. Vamos colocar esse exemplo. Cada renegociação que você fez desse contrato, a taxa que era 3 passou para 2,8, renegociou de novo, 2,7, renegociou de novo, 2,5, e assim foi, gente. Então hoje nós temos aqui vários exemplos de clientes nossos com contratos aí com taxas de 0,5, 0,7, 0,8. Ou seja,
um cenário totalmente diferente daquilo que nós tínhamos há uns anos atrás. Quando as taxas de portabilidade, elas eram, eu diria que a taxa dos contratos não era tão baixa, corrigindo, quando a taxa dos contratos não era tão baixa, era muito mais fácil você fazer a transição da dívida, você trazer essas propostas para outros bancos. Só que agora, gente, foi afunilando. Os contratos foram baixando tanto de taxa ao longo desse tempo que chegou no limite que a gente não tem mais. Hoje está muito difícil. E para o servidor público federal, ainda tem a outra dificuldade, que são as margens negativas. Então, além de você ter aquela barreira da taxa de portabilidade bem baixinha, da taxa do contrato bem baixa, você ainda tem margem negativa. Então, além de fazer a portabilidade, eu tenho que reduzir a parcela para deixar a margem positiva. Muita gente também me pergunta, mas eu vou fazer portabilidade ou refinanciamento, se eu não vou trocar a parcela, por que eu tenho que diminuir? Não dá para fazer a operação com margem negativa sem que você adeque. Se você está negativo R$10 e você quer fazer uma negociação com uma parcela de 100, a gente tem que reduzir essa parcela para 90, senão não consegue fazer. Então, gente, é por isso que cada vez está ficando mais difícil. E hoje os bancos chegaram num momento que eles não têm mais propostas, a maioria deles não tem mais propostas com taxas baixas, para que a gente consiga mexer nisso. Então, o que é que nós esperamos? Tanto o governo quanto o sistema bancário enxerguem essas dificuldades e possam se reinventar num sistema que possibilite a renegociação desses contratos. É isso que nós estamos aguardando ansiosamente. Pode aparecer um banco aí com uma taxa de portabilidade muito baixa que dê para fazer essa operação? Até pode. Eu acho que nesse momento é difícil, mas que pode acontecer, pode. Eu sempre falo, no mundo do crédito consignado, hoje é uma regra. Podemos acordar amanhã e já ter regras totalmente diferentes. Então, galera, não podemos desanimar. Eu sei que está difícil, eu sei que você está lá com aquelas parcelas já com 50, 40 prestações pagas e não consegue mexer em lugar nenhum. Só que, de fato, eu acredito que vamos chegar num ponto que sim, essas parcelas vão poder ser renegociadas. E que vai aparecer sim um banco com uma condição especial para adequar todos esses casos, entenderam? Fica como curiosidade para vocês, pega uma parcela dessa alta que vocês têm aí já pagando há muito tempo, para pensar, tenta lembrar de onde foi o primeiro contrato que você fez com essa prestação. Para imaginar, desde o dia que você fez esse contrato lá atrás, há anos e anos atrás, quantas vezes você já renegociou esse contrato utilizando aquela mesma parcela ou reduzindo, às vezes aumentando um pouco mais, mas ou seja, utilizando o mesmo contrato, você utilizou a mesma linha de crédito, que da maneira original até hoje já deve ter sofrido aí umas 10 a 15 mudanças. E cada mudança dessa diminui mais a taxa e a gente vai ficando mais afunilado. Então aquilo, a mensagem do André para vocês é: não desanimem, tá difícil, sim, não tem fórmula mágica e ninguém tem fórmula mágica. O banco que trabalha com a alternativa é o mesmo banco que trabalha com todos os outros correspondentes. As condições são as mesmas para todo mundo, a taxa de juros é a mesma, então muito cuidado. Não existe milagre, aquela historinha antiga que quando a promessa é demais o santo desconfia, isso deve ser o seu lema no consignado. Porque o que não falta aí é gente fazendo promessa enganosa, suga tudo que pode das pessoas para depois dizer que não deu para fazer nada. Então assim, não vamos perder tempo. Eu, André, não estou aqui para perder tempo. E naturalmente eu também não quero que você perca o seu tempo. Então eu só vou colocar aqui alguma operação fazendo oferta de portabilidade ou de renegociação quando de fato for possível. Tá legal, gente? Não estou aqui para ter mimimi, não tem conversa comigo. Quando dá para fazer, eu vou falar. E se não der, como eu estou falando agora, hoje não dá, mas amanhã quem sabe? Vamos acompanhando. Você que já segue a gente, continua seguindo, continua antenado em tudo que eu estou falando. E assim que tiver alguma novidade sobre portabilidade, você pode ter certeza que eu vou falar aqui. Um grande abraço para todos e mais uma vez muito obrigado pela atenção. Valeu? Tchau!